o poder da humildade. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O mundo admira a grandeza, mas o céu honra a humildade. Nos reinos humanos, os tronos são alcançados pela força. No reino de Deus, sobe-se descendo. Enquanto os homens buscam ser servidos, Cristo veio para servir. O orgulho foi a raiz do primeiro pecado. E a humildade é a raiz de toda virtude. Pedro, que conheceu tanto a queda quanto a restauração, escreveu com conhecimento de causa. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Que pensamento solene! O homem orgulhoso não apenas perde a ajuda de Deus, mas se torna seu oponente. Vejamos o contraste entre dois homens, Saul e Davi. Saul começou bem, mas logo se encheu de orgulho. O orgulho o cegou a ponto de erguer um monumento para si mesmo. Quando desobedeceu a Deus, preferiu justificar seu pecado em vez de se arrepender. Sua coroa deslizou lentamente porque seu coração se exaltou. Davi, por outro lado, embora também tenha caído, soube se inclinar. Quando foi confrontado pelo profeta Natã, não se desculpou nem culpou outros. Chorou e disse: pequei contra o Senhor. E em seu quebrantamento encontrou graça. A diferença entre os dois não foi a ausência de pecado, mas a presença da humildade. O orgulho foi a ruína de Lúcifer. Ele quis ocupar o lugar de Deus e acabou caindo no abismo. O Filho de Deus, por outro lado, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e por isso Deus o exaltou sobremaneira. Essa é a ordem do reino. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos, o Criador com uma toalha nas mãos. Pedro resistiu, mas o Mestre lhe ensinou que sem humildade não há comunhão. A grandeza no reino de Deus não se mede por quanto te serve, mas por quanto você serve. Lembremos nós também do publicano e do fariseu. O fariseu se apresentava diante de Deus com uma lista de méritos, enquanto o publicano mal ousava levantar os olhos. Mas o Senhor declarou que este último foi justificado e outro não. O seu ouve mais depressa um suspiro humilde do que 1000 palavras de orgulho. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Não consiste em negar os dons que Deus nos deu, mas em reconhecer que eles vêm de Deus. Como cultivar um espírito humilde? Lembre-se de onde Deus te tirou. A memória do barro mantém a alma em seu lugar. Honre os outros acima de si mesmo. Aceite a correção sem resistência e busque parecer-se com Cristo, que não apenas ensinou humildade, mas a viveu. O orgulho endurece o coração e apaga a graça, mas a humildade atrai o olhar de Deus.
Quando o homem se exalta, Deus se afasta, mas quando o homem se humilha, Deus se aproxima. Não temas descer. O caminho mais curto até o trono passa pelo vale da humildade. Os homens podem esquecer tuas obras, mas o Senhor olha para teu coração. E quando Ele encontra em ti um espírito humilde, derrama sobre ti a sua graça. A coroa da vida não está reservada aos mais fortes, mas aos mais rendidos. Senhor, livra-me do orgulho que me separa de ti. Ensina-me a caminhar em humildade, a servir sem buscar reconhecimento e a depender da tua graça mais do que das minhas forças. Faz de mim um instrumento dócil em tuas mãos. Se algum dia eu me exaltar, lembra-me da cruz. E se algum dia eu me humilhar, que seja por amor e não por aparência. Amém.